O Egito Antigo sempre é referência quando falamos de crença, arte e liderança. Suas representações nas paredes de pirâmides refletem a sociedade da época e demonstram como funcionavam as relações de poder e fé. A história do Egito é marcada por longos períodos de fortes lideranças, com faraós e rainhas poderosos, que, segundo a crença, eram muito próximos aos deuses. Junto de Tutankhamon, Cleópatra e Amenhotep III, um desses líderes era Nefertiti. A rainha cujo busto é um dos mais famosos do mundo era a esposa mais importante do faraó Akhenaton, também conhecido como Amenhotep IV, que provocou a maior reviravolta durante o seu reinado. O busto possui 47 centímetros de altura, pesa cerca de 20 quilos e é de pedra calcária. Não tem o olho esquerdo, é uma escultura de 3.300 anos atrás, com a reputação de ser uma das mais belas do mundo e também uma das mais controversas do planeta. Há um pouco mais de 100 anos, mais precisamente em 1912, uma expedição de arqueólogos alemães encontrava em Amarna, no Egito, no ateliê do importante escultor do reino de Akhenaton, Túntanis, uma peça artística que carregam das maiores auras da atualidade, o busto de Nefertiti. Ele está para o Neues Museum, um nome alemão para o novo Museu do Egito, assim como a Mona Lisa está para o Louvre, em Paris. O busto à cabeça de Nefertiti estava entre as descobertas das escavações no Egito, promovida pela Companhia Oriental Alemã, uma das empresas fundações criadas em 1898. O busto à cabeça de Nefertiti estava entre as descobertas das escavações no Egito, promovida pela Companhia Oriental Alemã, uma das empresas fundações criadas em 1898. Seu descobridor foi o arqueólogo Ludwig Borchardt, em 1912. No ano seguinte, em 1913, ele sentou-se à mesa com autoridades egípcias para negociar que peças, dentre as descobertas, seguiriam para a Alemanha e as quais ficariam no Egito. Aqui começam as controvérsias. Mas quem era a dona do busto tão cobiçado? Nefertiti ocupou o espaço das cidades femininas, reunidos todas suas próprias figuras. E é aqui que entra a importância que teve para a história egípcia, diferente das outras rainhas. Segundo algumas teorias, Nefertiti seria filha de Ai, uma autoridade de alto escalão que mais tarde se tornaria faraó. Entretanto, acredita-se que Tei, esposa de Ai, não era mãe biológica da rainha. Para estudiosos, a mãe verdadeira de Nefertiti teria falecido, sendo Tei sua ama de leite, quem amamentava quando a mãe não podia fazê-lo. Consorte real de Akhenaton, que governou do período de 1352 a 1336 a.C., como 10º faraó da 18ª dinastia egípcia, e foi o pai de Tutankhamon. Sua vida é cheia de mistérios, pois apesar de aparecer em vários registros anteriores, no ano 12 do reinado de Amenófis, ele foi não mais mencionado e não há registros sobre sua morte. Logo depois que entraram no poder, Amenhotep IV mudou seu nome para Akhenaton, como é conhecido hoje, e Nefertiti passou a ser chamada de Nefertunten. Nefertiti, seu original, significa a bela chegou. O novo quer dizer belas são as belezas de Aton, o deus sol. Uma mulher bela chegou. Nefertiti teve 6 filhas durante os 10 anos de casamento. As 3 mais velhas, Meritaton, Mequetaton e Akhesenapon, nasceram em Tebas, antes do fim do 7º ano do reinado de seu marido, enquanto as 3 mais novas, Nefertete, Nefertuti e Septe, em Amarna. Ela viveu com seu marido e 6 filhas em Amarna, onde teve um importante papel na adoração da divindade solar, conhecida como Aton. A partir das inscrições da época, é possível perceber que, por mais que Nefertiti não fosse a única esposa de Akhenaton, os dois tinham um relacionamento amoroso genuíno. Em representações, o faraó sempre mostra abertamente seu amor pela rainha e por suas filhas, coisa bastante incomum. Durante o seu governo, Akhenaton simplificou a religião politeísta do Egito a abolir o culto ao panteão dos inúmeros deuses, concentrando a adoração em um único deus, Aton, representado pela luz do sol. Tebas, a capital da poderosa civilização, cujos reverenciados eram Amon,
passa a ter como cidade rival a desaparecida Akhenaton, atual Armana, sendo essa o local de celebração do deus Sol, Ré ou Aton. Não apenas isso, as representações de Amon eram hierógrafos, passaram a ser destruídas, assim como em outras cidades como Horus, deus do céu, ou Osíris, deus da vida do além, deixando de existir. Então passaram a ser compreendidas como elementos integrados ao corpo de Aton, perdendo, portanto, seu status de deus. Nefertiti teve um importante papel na nova religião. O templo tebano, conhecido como Tibé-Ben, lar de pedra de Ben, vinculado diretamente a ela, contém uma representação dela fazendo uma oferenda a Aton com auxílio de Meritaton. Aton, o pai e mãe de todas as coisas criadas, combinavam elementos masculinos e femininos. Ele era assexuado e andrógeno, então não tinha uma esposa, o que era incomum. Em geral, as divindades egípcias eram visivelmente homens ou mulheres que se casavam e se reproduziam de modo convencional. Diferentemente, a nova divindade não tinha esposa divina nem filhos para formar a tríade usual, Deus, deusa, filho, o que retirava dela qualquer aproximação com a representação humana, tornando-a uma entidade abstrata. Akhenaton encorajou Nefertiti a promover o elemento ausente do novo culto. Apesar dela não ostentar uma titularidade real própria, é muito provável que governasse conjuntamente ao marido. Como ela era celebrada pela condição de gêmea religiosa e complemento feminino da figura masculina do faraó, passou a compor junto com ele a divindade, uma tríade investida, semidivina. A presença de Nefertiti nas paredes e túmulos antigos é constante, em uma frequência maior do que qualquer outra rainha do Egito Antigo. Nas ilustrações, ela desempenhava diversos papéis, desde uma rainha de apoio até uma guerreira atingindo o inimigo. Nesse sentido, as centenas, geralmente associadas com faraós, sugerem que ela atuava em um posto parecido com o do seu marido. Registro do ano 12 do governo de Akhenaton indica que nessa época Nefertiti foi levada ao status de co-regente e tinha o mesmo poder que o faraó. No entanto, em torno de 1336 a.C., época em que morreu Akhenaton, o Egito estava cambaleando em sua crise. A nobreza e os sacerdotes estavam insatisfeitos com a alta concentração do poder. Apesar desse período durar apenas os anos que Akhenaton esteve no poder, aproximadamente de 64 a 52, sua produção artística foi bastante profícua, passando a influenciar para sempre a arte do Egito Antigo. Tutankhamon, sucessor de Akhenaton, estabeleceu o status que anterior ao reinado desse, liderando uma empreitada de destruição total da herege e a revolução monoteísta. Há muitos bustos e representações dessa época que foram completamente desfigurados. Na mesma época que foi promovida, Nefertiti sumiu dos registros, o que indicaria sua morte. Entretanto, uma inscrição de 5 linhas que data de 16 do governo de Akhenaton foi descoberta em 2012 e menciona a rainha como a grande esposa real, considerando que a sua múmia nunca foi encontrada e que esse escrito sugere e acredita-se que ela tenha vivido mais do que foi imaginado anteriormente. A paixão de Adolf Hitler por Nefertiti começa em 6 de dezembro de 1912 em Armânia, Egito, onde para sempre a arte do Egito Antigo. Tutankhamon, sucessor de Akhenaton, estabeleceu o status que anterior ao reinado desse, liderando uma empreitada de destruição total da herege e a revolução monoteísta. Há muitos bustos e representações dessa época que foram completamente desfigurados. Na mesma época que foi promovida, Nefertiti sumiu dos registros, o que indicaria sua morte. Entretanto, uma inscrição de 5 linhas que data de 16 do governo de Akhenaton foi descoberta em 2012 e menciona a rainha como a grande esposa real, considerando que a sua múmia nunca foi encontrada e que esse escrito sugere e acredita-se que ela tenha vivido mais do que foi imaginado anteriormente. A paixão de Adolf Hitler por Nefertiti começa em 6 de dezembro de 1912 em Armânia, Egito, onde o arqueólogo alemão Ludwig Borchardt, encarregado de várias escavações ali realizadas pela Sociedade Orientalista Alemã, encontra deitado virado para baixo um busto de gesso de Nefertiti, mítica rainha do tempo dos faraós, famosa por sua beleza e considerada por isso a Mona Lisa egípcia.
Ao chegar às mãos de Adolf Hitler, ele declarou que se está na mão da Alemanha, pertence à Alemanha. Hoje sabemos o que pensou sobre esse busto. Ignorando a fraqueza que o Führer sentia por ela, um dos seus ministros, Hermann Göring, sugeriu que o Führer negociasse Nefertiti. Logo assim, devolveria para o Egito. Os planos de Hitler logo foram revelados e, através do embaixador alemão no Egito, Engelbert von Sohren, ele informou ao governo egípcio que era um fervoroso admirador de Nefertiti e que tinha um lugar excepcional para ela em seus sonhos de reconstrução de Berlim. Observei um busto muitas vezes e isso me surpreendeu. O Führer negociasse Nefertiti. Logo assim, devolveria para o Egito. Os planos de Hitler logo foram revelados e, através do embaixador alemão no Egito, Engelbert von Sohren, ele informou ao governo egípcio que era um fervoroso admirador de Nefertiti e que tinha um lugar excepcional para ela em seus sonhos de reconstrução de Berlim. Observei um busto muitas vezes e isso me surpreendeu. Sempre me encanta. É uma obra única, um verdadeiro tesouro, disse Hitler. Conheço o famoso busto, escreveu Führer às autoridades egípcias. Já assisti maravilhado muitas vezes e sempre me encanta. É uma obra-prima, única, um verdadeiro tesouro. Você sabe o que vou fazer um dia? Vou construir um novo museu egípcio em Berlim. Eu sonho com isso. Dentre dela construirei uma câmara coroada para uma grande abóbada e no centro estará Nefertiti. Jamais renunciarei à cabeça da rainha. As características arianas da imperatriz teriam aparentemente sido as que mais cativaram Adolf Hitler. O Führer negociasse Nefertiti. Logo assim, devolveria para o Egito. Os planos de Hitler logo foram revelados e, através do